Olá, leoninos, como vocês estão? Espero que bem. Vamos para a leitura do mês de novembro de 2020, então, válida para todos os leoninos de Sol, Lua ou Ascendente. Quem quiser fazer leituras comigo, todas as informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Quem já fez leituras comigo, eu recomendo que leia aqui também, porque eu fiz algumas alterações, tá bom? Então, vamos lá. Leão. Novembro de 2020, parte geral da leitura, 3 de copas, que saltar, motivos para celebrar, uma carta leve, alegre, de amizades. Leão, novembro de 2020. Nova visão no pano de fundo. Vamos deixar aqui por enquanto, para a gente ver qual a outra carta que vem aqui no fundo desse baralho e fazer a leitura das duas cartas em conjunto. Leão, novembro de 2020. Vida emocional e afetiva e vida material. Ó, vieram duas. Oito de espadas. Interessante, o oito de espadas não é uma carta muito positiva, mas o interessante é ele vir justamente com essa carta. Vamos lá, né? O oito de espadas mostra um personagem amarrado, com os olhos vendados, né? Então, com os olhos vendados, a gente não pode nem dizer que está enxergando alguma coisa, né? Eu falei interessante justamente porque essa carta, né, nesse tarô, chama-se Nova Visão. É a carta do enforcado no tarô tradicional, tá? Então, assim, vamos lá. Aqui, em alguma área da vida de vocês, vocês estão, de alguma forma, se sentindo presos, sem saber como se soltar. Embora ambas as cartas, né, se vocês procurarem, tiverem a curiosidade de procurar na internet, digitar lá oito de espadas, ou então o enforcado ou pendurado, ambas as cartas, né, falam dessa possibilidade do próprio personagem da carta se libertar, né? Porque as amarras são frouxas, porque foi o próprio personagem que se colocou nessa posição, enfim. Então essas amarras, elas são ilusórias, vamos dizer assim. Mas, de toda forma, independentemente se são ilusórias ou não, vocês estão se sentindo assim, em alguma área da vida, né? Não estão conseguindo se libertar, se soltar. O interessante, como eu disse, porque a carta do enforcado aqui chama-se Nova Visão e no próprio tarô tradicional, o enforcado mostra um personagem pendurado de cabeça para baixo e essa posição de cabeça para baixo possibilita essa nova visão, essa nova perspectiva, enxergar as coisas de um jeito diferente, de um ponto de vista diferente, né? Então tem alguma questão aqui nesse sentido, tá? De se libertarem aqui das amarras mentais que no fundo são criadas por vocês mesmos, né? Limitações, são limitações, né, que estão dentro da sua própria mente, tá? Bom, vamos lá. 3 de copas tinha que sair mesmo, né? Essa carta saltou quando eu estava embaralhando. E é a primeira carta aqui. 3 de copas, aqui chama-se celebração. O espírito brincalhão é um valete de paus. O rebelde é o imperador. O sol, que aqui chama-se inocência, a preguiça, que é o 9 de copas.
As cartas aqui estão excelentes, né? E mais uma carta aqui, ó, que mostra vocês se libertando dessas amarras, né? Porque o imperador nesse tarô chama-se o rebelde e ele está se libertando aqui de umas correntes que estão presas aos pés dele, né? Bom, falando dessa parte da leitura, parte geral, tá? Vocês abrem com a carta da alegria, vamos dizer assim, da celebração, três de copas. Três de copas é isso mesmo. Embora a gente ainda não esteja numa fase em que a gente possa ficar se encontrando com as pessoas, o três de copas muitas vezes fala disso, de encontros, de happy hour, né? Pode ser algo virtual também, porque não conhecer pessoas, estar com amigos, né? É uma carta de amizades, é uma carta de alegria, de celebração. Vocês vêm com essa energia leve, né? Não tá combinando muito com isso aqui, mas vamos chegar lá, né? Ainda tem muita carta para abrir aqui. E continua, vocês vêm trazendo essa energia e ela continua, e ela continua, e ela continua, o que é bom, né? Porque, como eu disse, é uma energia leve. E todas essas cartas, né, especialmente essas três que eu estou apontando aqui, são muito leves também, né? Então, o espírito brincalhão com essa celebração, vejam que combina bastante, né? Então, vocês mantendo essa leveza, mantendo essa alegria. Isso aqui é um valete de paus no tarô tradicional. Pode ser alguma notícia que chega, né? Fazendo uma leitura assim um pouco mais específica, né? Pode ser uma notícia que chega e que traz essa alegria, que traz um novo ânimo, né? Um novo gás. O sol brilhando aqui, inocência, né? Inocência com espírito brincalhão. Os valetes têm uma energia infantil, adolescente, e aqui essa carta chama-se inocência, que me remete à energia de crianças também, né? Energia jovem, então tá bacana, né? Pode até ser interação com crianças, literalmente falando, né? Mas assim, é uma energia de vocês, tá? O rebelde é o imperador no tarô tradicional. Então, o imperador tem uma energia de concretização, né? Uma energia yang, de realização, de conquista, de coisas sólidas, né? Mas ao mesmo tempo tem essa questão de se libertar aqui das amarras nesse tarô, né? Esse se libertar das amarras, que é o centro aqui da leitura, essa energia de rebeldia, que aqui no caso para mim tem a ver com autenticidade, e aí sim combina muito com isso aqui, né? A própria carta do enforcado, que fala de nova visão, é uma carta associada ao arquétipo do rebelde também, no sentido, né, de que ele fica de cabeça para baixo. Tá todo mundo de cabeça para cima, ele tá de cabeça para baixo. Ou seja, ele é alguém que pensa, que ousa pensar diferente dos outros, que tem essa coragem, né? Tem essa coragem e aqui é necessário uma coragem, tá? Porque essa carta fala de medos, culpas, então ter essa coragem, né, de se mostrar diferente, de fazer algo diferente, de se libertar dessas amarras, como eu disse, né? E quando vocês fazem isso, vocês ficam aqui, né, com essa, vocês conseguem manter essa energia aqui do Três de Copas, que abriu a leitura, para o resto do mês de novembro, né? Vejam bem, a leitura abre com um 3 de copas e termina com um 9 de copas. O 9 de copas é praticamente esse 3 de copas aqui multiplicado por 3, né? Então, se aqui já existe algum motivo para celebrar, né? Antes mesmo do mês de novembro começar, vocês já estão numa energia aqui leve, alegre, né? Apesar de algumas amarras, enfim. Mas tem motivos para celebrar, tem motivos para sentir gratidão por alguma coisa na vida de vocês. Há a possibilidade de vocês chegarem no final do mês e essa alegria aqui ela ser multiplicada, né? Mas ela depende dessa libertação aqui, dessa mudança de visão, dessa coragem de se libertar dessas amarras, né? De ver as coisas de um ponto de vista diferente, tá?
Bom, vamos seguir em frente. Na parte emocional, afetiva, roda da fortuna, 2 de ouros, rainha de ouros, enforcado, novamente, e justiça. Vamos falar de uma forma geral. Depois eu falo para os que estão num relacionamento, para os que estão solteiros, tá? Vamos falar do emocional num geral, em primeiro lugar. Leitura abre com roda da fortuna, fecha com justiça. Então, estamos falando aqui de questões de karma, e não estou falando aqui porque quando a gente fala de karma, as pessoas associam com algo ruim. Não estou fazendo essa associação, tá? Mas estou falando aqui de vocês colherem aquilo que vocês plantam, tá? Roda da fortuna com justiça, juntas, falam disso. Vocês recebendo o retorno justo daquilo que vocês estão plantando, tá? Então, se vocês estão plantando coisas boas, emocionalmente falando, vocês vão colher coisas boas, vocês vão se sentir bem, vocês vão estar alegres, vão estar felizes, vão estar leves, né? Então, façam essa análise, né? 3 cartas na leitura. Eu falei da primeira e da última porque me chamou a atenção, né? E eu olho as cartas uma refletida com a outra, a primeira reflete aqui com a última, né? E as duas juntas realmente falam disso, né? Mas esse 2 de ouros também fala dessa lei do retorno, vamos dizer assim. Ele tem o símbolo aqui do infinito, né? O fluxo constante do universo, aquilo que vai e volta, né? Então, onde é que vocês estão investindo a energia de vocês, emocionalmente falando? Vocês vão obter o retorno, né? Essa carta está refletida aqui com o enforcado, pedindo essa nova visão para alguns, né? Especialmente para aqueles que não estão obtendo um bom retorno. Isso é um bom exercício de autoanálise, né? O que é que anda acontecendo na minha vida? Como que eu estou me sentindo, emocionalmente falando? Estou bem? Estou feliz? Os acontecimentos comigo, né? Com as pessoas que estão ao meu redor me deixam feliz? Lei do retorno, né? E aqui essa carta que veio novamente e fala dessa mudança de visão, né? Mudança de perspectiva, mudança de paradigmas, né? Pensar diferente, tá? O centro da leitura marcado aqui por uma rainha de ouros, então você sendo essa rainha de ouros, o que é a energia da rainha de ouros, independentemente de vocês serem homens ou mulheres, né? Rainha de Ouros é uma energia de nutrição, de cuidado, de cuidar de você mesmo, de cuidar dos outros também, mas sem esquecer de vocês mesmos em primeiro lugar. E estamos na parte emocional, mas a Rainha de Ouros é uma gestora da vida toda, então ela cuida de todas as áreas da vida dela, ela cuida de todas as partes do ser dela, né? Da parte material, já que ela é uma rainha de ouros, mas também do espiritual, do emocional, né? Quando no material entra o físico também, né? Do lado racional também, né? Da mente. Para os que estão em um relacionamento, a mensagem é muito parecida, a lei do retorno. Então, observar o que vocês estão colhendo, porque vocês vão saber o que é que vocês estão plantando, ou onde é que vocês estão investindo a energia de vocês, emocionalmente falando, tá? Como eu disse, 3 cartas na leitura que fala disso, dessa lei do retorno, desse equilíbrio que precisa acontecer, né? Num ponto de vista mais assim divino, né? Vocês aqui em primeiro lugar, de toda forma, esse investimento aqui da Rainha de Ouros, né? Ela pode até ter essa energia de mãe, né? De querer cuidar dos outros, de querer ser prestativo ou prestativa, mas ela tem várias coisas a fazer, então ela não pode
por exemplo, se doar demais a uma outra pessoa, porque senão essa relação vai se desequilibrar de alguma forma e ela vai obter o desequilíbrio como retorno, né? Então veja que tem uma questão aqui de busca pelo equilíbrio nessa parte da leitura, né? Especialmente nessas duas cartas. Aqui, pelo símbolo do infinito, claramente o personagem fazendo malabarismo entre duas moedas de ouros, e esse malabarismo significa um jogo de cintura, né? E a justiça, que tem a balança aqui, né? Buscar o equilíbrio, tá? Se vocês são gentis, vocês vão receber gentileza, né? Se vocês são rudes, vocês vão receber o mesmo em troca. E isso foram apenas exemplos, né? Pequenos exemplos, até banais, né? Mas só para ficar claro aqui que está muito marcada a questão da lei do retorno aqui nessa parte da leitura. E uma necessidade de perceber isso, né? De enxergar as coisas de uma forma diferente. Para quem está solteiro, pode haver aqui essa questão do retorno, né? Pode até ser retorno de alguém com quem você já falou ou com alguém do seu passado. Pode ser, tá? Porque às vezes a gente recebe um retorno do universo, vamos dizer assim, e esse retorno não tem que vir da mesma pessoa, da mesma via, né? A gente recebe um retorno que vai trazer um equilíbrio para a nossa vida, mas esse retorno pode vir de uma outra pessoa que nós conhecemos, enfim. A leitura não está falando aqui de novos começos, inclusive tem essa carta aqui que pede um pouco de paciência. Há aqui uma necessidade de vocês se equilibrarem primeiro. Para alguns isso pode até ter a ver com a vida material, trabalho, dinheiro, o próprio corpo ou alguma outra coisa, né? Porque tem muita carta de equilíbrio, tá? Então, vejam aí o que é que precisa ser equilibrado primeiro na sua vida para que aí então você possa entrar num relacionamento equilibrado também, né? Mudança de visão, tá? Vamos lá, na parte material, trabalho, dinheiro, corpo, casa, negócios e por aí vai, né? Tá excelente, né? O sol novamente, 4 de paus, o sol, 7 de copas, 9 de copas e o mundo. Nossa, tá assim, muito bom materialmente falando, tá? Vocês já abrem com essa energia de alegria. O 4 de paus é uma carta, vou falar aqui de uma forma mais geral também, a princípio, tá? O 4 de paus é uma carta de solidez, é uma carta fixa, né? Então, tá bem forte aqui para quem já tem um trabalho, ou já trabalha, ou já tem um emprego, enfim, porque abrimos com uma carta sólida. Solidez, tá? Carta do Sol. Então, e a carta do 4 de paus, assim como o 3 de copas, é uma carta celebrativa, é uma carta alegre, é uma carta ligada à energia da gratidão, né? Então tá bacana. Seguido do Sol é mais ou menos o que eu falei aqui, vocês mantendo essa energia alegre, solar, bem leonina, né? O Sol 2 vezes na leitura. Muita iluminação, né? O sol com o enforcado, tá? Nesse sentido de vocês terem um clique, né? Uma espécie de eureka aqui em enxergar uma coisa que antes vocês não viam, né? Enxergar as coisas de um outro ponto de vista que antes vocês não conseguiam enxergar, né? Bom, mas vocês mantendo essa energia, né? Porque vocês vêm trazendo o 4 de paus e o sol, então, vem trazendo essa iluminação, é uma carta alegre também, leve. O 7 de copas aqui no centro da leitura, ele fala de sonhos que você quer realizar.
alguns sonhos, né? Pode ser alguma coisa que você queira comprar, por exemplo, é um exemplo, tá? E aí vem o nove de copas logo a seguir, né? Falando que algum ou alguns desses sonhos a um nível material podem se realizar nesse mês de novembro, né? Olha só, que mensagem boa, né? Pode ser algo simples, tá? Uma coisa assim que você queria comprar e que nesse mês é possível, né? Enfim, para outros pode ser algo maior, algum sonho, seja ele pequeno, seja ele grande, que nesse mês se torna possível, né? Se torna realizável e de fato se realiza. E traz aqui novamente essa alegria. O nove de copas também veio duas vezes, né? Então tá bem legal aqui. Carta do Mundo fecha a leitura e é uma carta de triunfo, é uma carta de fechamento de um ciclo, é uma carta que para alguns tem a ver com alguma questão ligada ao exterior, a outros países. Para alguns tem a ver com internet, né? Conexões pela internet. Tem gente que trabalha dessa forma. Eu, por exemplo, trabalho dessa forma. Tenho um canal no YouTube, enfim. Várias possibilidades aqui, mas todas elas muito positivas, tá? Então tá bem bacana. Motivos para agradecer vocês já têm e vão ter mais, né? Mantenham essa energia em alta. A gente viu aqui, principalmente no centro da leitura, na parte emocional da leitura, que tem aqui, e no fundo, né, que tem alguma questãozinha aqui a ser observada. Não é nada demais também, né? Mas mudar a perspectiva, mudar a visão aqui, né? A respeito de alguma coisinha, mas o restante da leitura tá maravilhoso, tá? Tá maravilhosa. Vamos falar de cada coluna. Primeira coluna, três de copas, roda da fortuna e quatro de paus. Então aqui duas cartas que falam de celebração, de motivos para comemorar, de motivos para agradecer, vem junto com a roda da fortuna, que é uma carta que fala de mudanças, que fala de sorte, né? Então, vocês vêm trazendo essa energia. Mesmo com essas duas cartas aqui no pano de fundo. Como eu disse, essas cartas não combinam com essas aqui, né? Talvez, por exemplo, alguns de vocês podem não estar percebendo esses motivos para agradecer, né? Tem hora que a gente tem que sentar, pegar um papel e escrever, né? O que é que eu tenho na minha vida e que é motivo para eu agradecer, né? Ao invés de ficar preso aqui nos pensamentos, preso em alguma coisa que não deu certo, preso nos medos, seja o que for, né? É um exercício bacana também de se fazer de vez em quando. O que é que eu tenho na minha vida e que já é, nesse momento, no presente, motivo para que eu seja grato ou grata, né? Porque tem, tá? Seguindo em frente, valete de paus, que aqui chama-se o espírito brincalhão, dois de ouros e o sol. Então, esse dois de ouros fala dessa busca desse equilíbrio, né? Mas temos aqui um malabarista, né? E aqui um palhaço, praticamente uma energia de circo aqui, mas no bom sentido, né? Da questão da alegria, tá? E com o sol, que é uma das melhores cartas do tarô. Tem aqui a imagem de uma criança, o valete também muitas vezes é representado por crianças ou por jovens, né, adolescentes. Então, uma energia bem jovial aqui, mostrando um entusiasmo com alguma coisa, ou até com mais de uma coisa. Porque o dois de ouros às vezes representa mais de uma possibilidade, vamos dizer assim, tá? De toda forma, tem essa questão aqui da busca pelo equilíbrio, tá? O equilíbrio dentro de você mesmo, em primeiro lugar, para que esse equilíbrio possa se refletir
fora, né? Nas situações que você vive. Notícias que chegam, né? Que podem trazer essa alegria, tá? O rebelde, a rainha de ouros, o sete de copas. Aqui tá bom tanto emocionalmente quanto materialmente, né? Porque aqui nós temos um casal, né? Uma figura masculina, uma figura feminina. Aqui, gente, é simbólico, independentemente de ser uma relação homossexual, homoafetiva ou hétero, não tem problema, tá? Mas duas figuras maduras, né? Que têm sonhos também para realizar juntos. Sete de copas. Fazer planos para o futuro, né? Aqui você pode ou não estar com essa pessoa. Se você está com essa pessoa, vocês estão aqui fazendo planos, sonhando juntos. Se você não está com essa pessoa, existe aqui um certo platonismo, vamos dizer assim, né? Porque o sete de copas tem essas taças lá nas nuvens, né? Não quer dizer que seja algo ruim, tá? O sol, o enforcado. Vamos falar do sol e do enforcado juntos aqui, né? Isso para mim tem a ver com iluminação, aquele clique, aquele eureka que eu falei, né? É aquele momento onde nós realmente conseguimos enxergar uma coisa que antes a gente não enxergava, conseguimos enxergar as coisas de um ponto de vista diferente, mudamos aqui a perspectiva e isso traz muita iluminação. O enforcado é uma carta muito espiritual, tá? Então tem a questão aqui do se conectar com o seu eu superior, porque essa carta aqui, por outro lado, tem a ver com o nosso eu inferior, que tem limitações, que tem medos, que tem inseguranças, né? Aqui não, né? A energia do sol é a energia do amor, então é diferente, né? A energia do amor e a energia do medo são antagônicas, né? Então, muita iluminação, e essa iluminação, né, essa mudança de perspectiva trazendo aqui alegria, trazendo realização, tá? Nove de copas, novamente, justiça e o mundo, excelente, né? Porque justiça falando aqui de ordem divina, né? Num sentido mais amplo. Para alguns, isso aqui pode até ter a ver com alguma questão judicial, pode ser, mas as cartas que estão juntas aqui nessa última coluna são bem positivas. Mostram você se sentindo muito satisfeito, satisfeita, finalizando uma etapa, concluindo uma etapa, né? O mundo é uma conclusão que tem a ver com triunfo, né? Aqui me dá uma sensação de que, pelo menos para a maioria de vocês, vocês estão sim plantando boas sementes, né? Porque, como eu disse, há uma satisfação emocional no Nove de Copas, justiça divina sendo feita, as coisas sendo equilibradas e o mundo, triunfo, fechamento de ciclo, eventualmente para alguns conexão com outros países, pessoas de outros países. Cruzando as cartas em X. Quatro de paus com nove de copas, né? O nove de copas, como eu falei aqui, é o três de copas multiplicado por três, né? Uma carta de bastante satisfação emocional e o quatro de paus também, muita alegria, motivos para ser grato, né? Ou grata. Boas parcerias, tá? Quatro de paus fala de boas parcerias. Três de copas e o mundo, mesma coisa, né? Motivos para celebrar, triunfo, motivos para celebrar desde já, desde agora, desde o comecinho do mês de novembro.
E caso você mantenha essa energia, consiga manter essa energia, ou consiga, para quem não estava percebendo esses motivos para agradecer, caso você consiga mudar essa sua visão e perceber que você tem motivos para agradecer na sua vida, isso vai se multiplicar aqui ao longo do mês, tá? É aquela história, né? Quanto mais motivos, né? Quando a gente percebe os motivos para agradecer, mais motivos para agradecer a gente vai ter, né? Vai se multiplicando. E aqui tem essa tendência, né? Especialmente para aqueles que mudarem essa visão aqui. Tem realização, bastante realização aqui no Nove de Copas, junto com o mundo, né? O Sol com o Sol, não tem nem o que dizer, né? Duas cartas do Sol na leitura é muita iluminação, é muita clareza, né? Se tem algo obscuro, não acredito que isso vai se manter até o final do mês, né? Aliás, eu acho que já no começo do mês essa energia obscura já não vai estar presente mais, né? Porque a leitura já começa com cartas muito alegres. Espírito brincalhão com 9 de copas, mesma coisa, alegria, né? Alegria, gratidão, sentir-se bem com você mesmo, receber notícias também que trazem essa alegria, essa satisfação. Dar essas notícias para alguém também, por que não, né? O rebelde e o 7 de copas, você se libertando de correntes. Arquétipo do rebelde, de certa forma, 3 vezes aparecendo aqui na leitura, então tem que haver essa mudança de visão, né? Vocês têm que ficar aqui pendurados de cabeça para baixo um pouquinho para mudar a perspectiva. E sonhos, né? Manter aqui a energia da realização dos sonhos. Centro da leitura, Rainha de Ouros, não ficar fixo em apenas uma área da sua vida, né? Gerir todas as áreas. Cuidar dos outros, sim, é uma característica leonina, a generosidade, mas também se colocar em primeiro lugar. E é isso, vamos tirar a última carta para finalizar. Acho que lá na parte material eu nem especifiquei assim, né? Quem tá no trabalho, desculpa balancear a câmera, quem tá procurando, mas as cartas são tão positivas que favorece qualquer pessoa, né? Leão, novembro de 2020. Anjo da guarda. Conexão. 2 cartas aqui ligadas a essa questão espiritual, até porque o enforcado que veio na leitura de vocês fala disso, né? Dessa conexão, dessa necessidade, inclusive, né? Anjo da guarda vem aqui para lembrar que nós nunca estamos sós, né? E conexão, fala da conexão com a energia da Terra, de Gaia, com a energia espiritual, gerando um equilíbrio, que foi algo que veio na leitura de vocês também, gerando um equilíbrio, gerando poder pessoal, né? O equilíbrio ficou aqui no plexo solar, né? Vou ler essa mensagem e o anjo da guarda fica aqui no fundo da leitura. Conexão. Todos nós, seres humanos, somos ao mesmo tempo terrenos e divinos. Um de nossos maiores desafios é conciliar essa natureza dual. Quando unimos esses 2 aspectos do nosso ser, a conexão se estabelece, assim na terra como no céu. Isso quer dizer que você precisa aceitar a sua natureza terrena. Precisa aceitar que possui um corpo físico, que vive num mundo material, tantas vezes imperfeito,
e que convive com seres humanos tão humanos e imperfeitos quanto você. Precisa aceitar que você, tanto quanto as outras pessoas, possui sentimentos que preferiria não ter. Sentimentos como raiva, ciúme, inveja, ódio, medo, mágoa. Por outro lado, você precisa perceber que não importa o quanto os seus sentimentos terrenos sejam sombrios, você possui uma essência divina, capaz de manifestar a sua luz em cada gesto, em cada fração de pensamento. Capaz de sentimentos belos e elevados como o amor, a generosidade, a coragem, a verdade. Assim como ocorre com a energia elétrica, quando a nossa sombra, negativo, e a nossa luz, positivo, se encontram, uma luz se acende e a conexão acontece. Se a conexão se apresentou a você hoje, você está sendo chamado a integrar esses dois aspectos do seu ser. Talvez você tenha estado focado demais num deles, negligenciando ou negando o outro. Você está sendo convidado a reconhecer a existência das polaridades em você e a integrá-las por meio da consciência e da aceitação. Aceite, você é capaz tanto de odiar quanto de amar, tanto de agredir quanto de curar, de temer e de enfrentar. Isso não torna você menos divino. Aceite e integre essas forças aparentemente opostas e uma luz se acenderá bem no centro do seu ser, conectando você com o verdadeiro caminho de sua alma. É isso, leoninos. Terminamos a leitura. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal e ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Namastê!